Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a atual lei prevê que a dispensa para a formação da iniciativa da Secretaria ou da Escola seja concedida preferencialmente na componente não letiva. Aliás, a portaria número 193/2008, 31 de outubro, estatui no número 2 do artigo 4º que tais dispensas são concedidas na componente letiva de horário do docente, sempre que as referidas atividades de formação não possam comprovadamente realizar-se na componente não letiva. No que concerne à formação de iniciativa do docente, a dispensa é autorizada preferencialmente durante os períodos de interrupção da atividade letiva. Mas, caso tal não seja possível ou suficiente, desde comprovado, pode ser realizado nos períodos destinados ao exercício da componente não letiva até o limite de 10 horas. Resumindo, se a formação for da iniciativa da Secretaria ou da Escola, a dispensa é preferencialmente durante os períodos de atividade não letiva, podendo, no entanto, ser autorizado que a mesma se realize durante o período de atividade letiva. Se a formação for da iniciativa do docente, a dispensa é preferencialmente concedida durante os períodos de interrupção letiva, podendo ocorrer durante os períodos de atividade não letiva. O mesmo é dizer que, perante a presente lei, a formação pode, efetivamente, ser feita durante a componente letiva. A iniciativa é de ser da Secretaria e da Escola, que são as entidades que, no fundo, vêm regular todos os interesses da comunidade educativa. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende alterar a redação do número 3 e 4 do artigo 98 do Estatuto da Carreira Docente, no sentido de passar a constar que a formação da iniciativa do docente seja preferencialmente autorizada na componente não letiva, sendo que, em casos devidamente comprovados de inviabilidade ou insuficiência da utilização da componente não letiva, se possam realizar em períodos destinados ao exercício da componente não letiva até o limite de 25 horas. Antes de mais, importa referir que a formação contínua destina-se a assegurar a atualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à atividade profissional do pessoal docente, conforme dispõe o artigo 22. Nesse mesmo artigo, ainda se estabelece que deve privilegiar-se a formação em contexto escolar e nos períodos de interrupção da atividade letiva. Atende-se ainda ao estatuído ao nível da interrupção letiva que, de acordo com o disposto no artigo 87, servem para o cumprimento das necessárias tarefas de natureza pedagógica ou organizacional, designadamente de avaliação e planeamento, devendo ainda ser utilizados pelos docentes para a frequência de ações de formação. Assim sendo, esta proposta do Bloco de Esquerda colide, desde logo, com o previsto no número 2 do artigo 22, sob a epígrafe formação contínua, e com o número 2 do artigo 87, sob a epígrafe interrupção da atividade. O que significa que não basta alterar um artigo, porque um código ou um estatuto não é feito só de um artigo. É necessário realmente analisar a sistemática do diploma e verificar quais as alterações que são necessárias efetivamente efetuar. Nestes termos, esta proposta de alteração teria de antever esta eventual alteração de artigos. Mas debrucemos um pouco sobre três conceitos: componente letiva, componente não letiva e interrupções da atividade letiva. A componente letiva é de 25 horas semanais para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo de ensino básico e de 22 horas semanais para o pessoal docente dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial. A componente não letiva é composta pelo restante período até por fazer as 35 horas e abrange a realização de trabalho a nível individual e a prestação de trabalho a nível da escola, nomeadamente a participação devidamente autorizada em ações de formação, de acordo com o que dispõe a linha D do número 3 do artigo 78. As interrupções letivas não são o mesmo que férias. O período de férias dos docentes é estabelecido na lei geral e decorre entre o termo de um ano letivo e o início do ano letivo seguinte, que corresponde, em regra, ao mês de agosto. Tudo o resto são interrupções da atividade letiva, ou seja, Natal, Carnaval, Páscoa, Julho e a primeira quinzena de setembro. Esses períodos de interrupção da atividade letiva, que se volta a repetir, não são férias, servem para o cumprimento das necessárias tarefas de natureza pedagógica ou organizacional, designadamente de avaliação, planeamento e formação. Ora, para a aplicação destas normas legais, depreende-se que os órgãos de administração e gestão das escolas
Na elaboração dos planos para os períodos de interrupção letiva, salvaguardam a frequência de ações de formação da iniciativa da escola e do próprio docente, sendo que as entidades formadoras já se organizam em função destes períodos. É de todo o interesse das entidades formadoras terem o máximo de formandos, daí que não se compreende, efetivamente, que se ponha em causa a formação nos períodos não letivos, porque é claro que as entidades formadoras organizam-se de modo a terem o máximo de formandos possíveis nas suas formações. Em género de conclusão, a proposta do Bloco de Esquerda não protege, grosso modo, o aluno, pois se há escolas que têm professores de substituição, há outros que não os têm. Pelo que a realização de formação durante os períodos letivos tem de ser excepcional e sempre por iniciativa da Secretaria ou da Escola, que velam pelo interesse de toda a comunidade educativa. Nestes termos, temos de concluir que a atual letra da lei é a que mais coaduna com a realidade. Por isso é importante reforçar que a presente lei não veda a possibilidade do docente utilizar a componente não letiva, excepcionalmente a componente letiva. Contudo, para que tal seja permitido, a formação tem de ser considerada como relevante pela escola ou pela secretaria, tendo em consideração a importância dos conteúdos da formação para o desempenho profissional. Obrigada. Obrigado.